Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, hoje dando continuidade ao tema evidências da evolução. E a próxima evidência que nós vamos estudar é a embriologia comparada. Assim como na anatomia comparada, que se compara, a anatomia dos diferentes seres vivos, aqui há a comparação dos embriões, das diferentes espécies. E quando a gente observa os diferentes embriões, vejam aqui na imagem, o que dá para a gente perceber? Quanto mais no início do desenvolvimento embrionário, aqui tá a primeira fase, aqui na parte de cima, mais semelhantes é um embrião do outro, As espécies são muito semelhantes, os embriões são muito parecidos. Fica até difícil, pessoal, da gente identificar embrião do que é. Então vejam aqui, eu trouxe a imagem do embrião de peixe, anfíbio, réptil, ave, porco, bezerro, coelho e do ser humano. Aqui na primeira imagem, vamos pegar aqui, esses três últimos. Até o quarto, até do porco aqui, os mamíferos aqui, Fica difícil da gente identificar, com certeza, só pela imagem, se não tivesse o nome dos seres vivos, o embrião de quem que era, Então, vejam que é muito semelhante mesmo. E muda um pouco, mas pouco, quando muda o tipo de ser vivo. Peixe, anfíbio, réptil, muda um pouco, há uma certa diferenciação, mas ainda são semelhantes. O que isso sugere? Sugere que todos esses seres vivos, eles possuem ancestrais comuns, Um ser vivo deu origem a outro ser vivo, a outro ser vivo, a outro ser vivo. Mas, na verdade, todos vieram daquele primeiro ancestral antigo. Por quê? Há uma evidência da evolução, da ancestralidade evolutiva, devido às semelhanças entre os embriões. Muito interessante, pessoal? Tanto que se você... Aqui é uma imagem lúdica, mas se você pegar realmente de verdade, se você for fazer uma faculdade de biologia e tiver contato com embriões verdadeiros, você vai ver como é difícil mesmo identificar, principalmente no início do desenvolvimento, embrião de qual ser vivo que é, tá? É bem interessante, bem legal. E a próxima evidência é a bioquímica comparada, Também é relacionada à comparação, só que agora a bioquímica. O que é? É comparar o sistema fisiológico desse ser vivo, ou seja, para facilitar, comparar o DNA, as proteínas presentes nesse organismo. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem fácil que todo mundo já ouviu falar. 98,7% do DNA humano é igual ao DNA, é muito parecido ao DNA do chimpanzé. Então, de todos os seres vivos existentes no planeta Terra, o chimpanzé é aquele que tem um DNA mais parecido com a espécie humana, tá, pessoal? Isso sugere o quê? Ai, dona, quer dizer que o homem veio do macaco? Não. Ou o macaco veio do homem? Não, pessoal. Quer dizer que nós temos um ancestral comum, que foi um ser vivo lá há milhões de anos atrás, que por algum motivo sofreu uma diferenciação, uma mutação, uma adaptação e surgiu aí duas linhagens diferentes a partir dali. A linhagem dos hominídeos, que deu origem a nós, seres humanos, e outro, a linhagem aí dos primatas, que deram origem aos chimpanzés. Tudo bem? Não quer dizer que o ser vivo, que o ser humano veio do macaco. Tem aquela imagem que eu até deveria ter colocado nessa videoaula, eu vou até colocar na próxima, do ser humano, do macaco se levantando e virando ser humano. Aquilo lá tá errado, a ciência não fala aquilo. O que a ciência apoia? Apoia a ideia de que nós temos o mesmo ancestral comum. E isso é comprovado quando existe a análise do DNA, dos genes, das proteínas produzidas em cada organismo e indica isso aqui, semelhança de 98,7%. Beleza?
E é isso, pessoal. Essas são as evidências da evolução que eu queria conversar com vocês. Aí, a pedido até de alguns alunos, eu trouxe uma questão para finalizar a nossa aula, uma questão de uma universidade, tá? A UEPG. E ela diz o seguinte: a partir da teoria da evolução, é aceito que os organismos são aparentados, são parentes e descendem, né? Vieram de um mesmo ancestral, de um ancestral comum. É aquilo que eu acabei de falar. Tivemos origem de um mesmo ser vivo primeiro lá, primordial. Com relação às evidências da evolução, assinale o que for correto. Então, assinale aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. É muito legal e uma dica que eu dou, antes de ler as questões, seja de vestibular, seja do Enem, é preciso entender, né? Antes de ler as alternativas, é preciso entender o enunciado. Então, se você leu o enunciado, não tem certeza do que está pedindo ali, leia novamente, explore o enunciado. Existem questões do Enem em que a resposta está no enunciado. Então, é importante ler com cuidado, questão por questão, ok? Muito bem. Primeira, os órgãos da mesma origem embrionária e com semelhanças anatômicas são chamados de homólogos. Então, lá da nossa primeira aula, o que são os órgãos homólogos? São aqueles órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas não tem a mesma função. Aqui a pergunta diz: os órgãos da mesma origem embrionária, ok, são órgãos homólogos e com semelhanças anatômicas. Não fala nada de função, tá? Então, sim, é verdadeira. Órgãos de origem embrionária e com semelhanças anatômicas são parecidos, né? Semelhança anatômica quer dizer que são parecidos fisicamente, são chamados de homólogos. Esta alternativa é verdadeira. Segunda, as comparações de DNA entre as diferentes espécies não têm revelado grau de semelhança entre os genes e não podem ser utilizados em estudos evolutivos. Essa alternativa, acabei de falar, que a bioquímica comparada, ela sugere, ela mostra, ela até comprova que os nossos DNAs são muito parecidos, né? Então, essa alternativa, ela é falsa, tá? Ela apoia, sim, que os genes, eles são parecidos e apoia a evolução. Terceira, órgãos análogos agora são aqueles que têm a mesma origem embrionária e funções semelhantes. E aí? Lembra o que são órgãos análogos? Essa alternativa, ela é falsa, tá, pessoal? Por quê? Órgãos análogos são aqueles que não têm a mesma origem embrionária e que têm a mesma função. Então, aqui é uma pegadinha muito, mas muito comum em questões, tá? Desse tipo. Para pegar mesmo vocês. Órgãos análogos são aqueles que, agora falando a verdade, são aqueles que não têm a mesma origem, mas têm a mesma função. Aqui eles pegam falando sobre a função semelhante, mas e apoia também, né? Afirma que tem a mesma origem embrionária. Não, mesma origem embrionária são órgãos homólogos, tá? Se tá com dúvida, volta na aula anterior que eu explico direitinho, beleza? Então, essa alternativa também é falsa. E a última alternativa, o braço humano, a nadadeira do golfinho e a asa do morcego são estruturas homólogas. Então, também lá da primeira aula, o braço humano, a nadadeira do golfinho e a asa do morcego, se você for observar a anatomia comparada, você vai ver que a estrutura óssea é muito semelhante, é praticamente igual, com os mesmos ossos até, tá? Então, sim, são estruturas homólogas, beleza? Muito bem, então essa alternativa é verdadeira. E é isso, pessoal.
agora é com você, tá? A minha sugestão de pesquisa hoje é que você registre no seu caderno o que são órgãos vestigiais, tá? E por que também são comparados evidências da evolução, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, façam todas as anotações necessárias, um forte abraço e bons estudos!